Olá, minhas queridas e meus queridos do primeiro ano do médio. Professora Luciana está na área para a nossa aula 3 de filosofia. E hoje eu trago aqui para vocês um filósofo que foi tão marcante, foi e ainda é tão marcante na história do pensamento ocidental, que a filosofia se divide entre pré e pós-Sócrates. Então, ele foi um filósofo que viveu por volta do século IV, século V antes de Cristo. Os registros históricos não são muito precisos, porque são muito antigos, mas os historiadores calculam que tenha sido aí nesta fase, no século V, entre 4 e 5 antes de Cristo, certo? Bom, eu e as minhas frases, né? Eu sempre gosto de utilizar frases de filósofos, porque eu acho que ajuda a gente a conhecer um pouco mais os filósofos. E aí a frase mais marcante do Sócrates, ou uma das, ele teve mais de uma, foi um filósofo muito forte, assim. Eu só sei que nada sei. Com certeza você já deve ter ouvido essa frase. Então, por que o filósofo Sócrates é tão importante? Por que o Sócrates é um marco na história da filosofia ocidental que se divide entre pré-socráticos e pós-socráticos? Vamos lá. Primeiro, eu já disse isso para vocês na aula de filósofos pré-socráticos que nós tivemos. O Sócrates foi o primeiro filósofo a se ocupar de questões humanas e não questões da physis. Que são questões da physis, professora? São questões relacionadas à natureza. O Sócrates foi o primeiro filósofo a se preocupar com o homem e não como com o rio, com o fogo, com a terra, com as estrelas. Claro que isso eram elementos importantes também para ser observado. Mas até então as pessoas não olhavam para si, elas só olhavam ao redor. Os filósofos antes de Sócrates, eles só observavam ao redor. E o Sócrates foi o primeiro a observar a si mesmo e ao outro. E aí quando ele se observa a si mesmo e ao outro, ele começa a se envolver em questões políticas que eram exclusivas de cidadãos atenienses. Lembrando, gente, que para ser cidadão em Atenas, para ter direito a participar, a opinar na vida política na cidade de Atenas, a pessoa precisava primeiro ser homem, mulher estava fora. Ele não podia ser escravo, não podia ser estrangeiro, tinha que ter aí, o mínimo, cumprir o mínimo de critérios, de requisitos para poder atender essas exigências. E aí sim você teria o direito de participar da vida política na polis. Então, quando a gente fala assim, a democracia nasceu na Grécia, realmente a democracia nasceu na Grécia, nasceu em Atenas, mas isso não significa que ela era alcançável por todas as pessoas, não. Poucas pessoas tinham alcance. E o Sócrates começa então a se envolver, a observar como era feita a política em Atenas. E o Sócrates, ele era um filósofo que acreditava, que sempre dizia, que o objetivo da vida é a busca da verdade. Embora ele soubesse o quanto é difícil você chegar nessa verdade, ele dizia que você tem que tentar, você tem que buscar e você nunca pode parar de buscar a verdade. E ele dizia assim, que antes de você buscar a verdade, você tem que ter autoconhecimento, ou seja, conhecimento sobre você mesmo. Ele acreditava que o diálogo era extremamente importante para esse conhecimento, ele prezava pelo diálogo entre as duas pessoas, e ele faz uso do método socrático, o famoso método socrático, que eu vou explicar agora para vocês, como ele acontecia passo a passo.
Então, olha só, o método socrático, ele tem 4 fases. Eu fiz aqui esse desenho para que vocês entendam. É claro que essas fases são mais aprofundadas, mas neste primeiro momento nós estamos tendo aqui um primeiro contato com o conceito, então para que vocês entendam e no decorrer do ano nós aprofundamos. Então olha só, gente, vermelhinho lá. Primeira fase do método socrático é a exortação. A exortação, ela acontece quando eu chego e convido você a dialogar comigo. Eu digo, oi, vamos conversar? Depois que você aceita esse meu convite, a gente começa a conversar, a trocar aquela ideia. Eu começo a indagá-lo. Então eu entro na segunda fase do método, que é a indagação. Eu quero saber mais. Eu faço perguntas. Só que aí, de repente, eu posso perceber no decorrer aí dessa nossa ideia que você fala demais sobre coisas que você não sabe muito. Eu começo a perceber, já que eu sou uma pessoa que eu escuto muito, que você fala demais, que você dá opiniões sem ter fundamento. Aí eu começo a fazer aquela ironia. Olha lá o azulzinho, que falando no português correto, hoje em dia a gente fala o deboche, né? Eu começo a debochar, certo. E a gente finaliza na maiêutica, que é o momento quando finalmente a gente compreende a verdade. Maiêutica vem do grego e significa parto, justamente porque o parto é dar à luz, é o nascimento. Então, essa fase do método socrático, onde a pessoa finalmente encontra a realidade, encontra a verdade, é considerada maiêutica, ok? Então, olha só, um resuminho em 4 passos. Dá uma pausa, copia. Eu mandei um textinho para vocês também. Eu já dei uma apostila no começo do ano com esse conteúdo, mandei um textinho, agora tem o slide, então vai ficar bem completinho aí o conhecimento de vocês. Então, olha só, exortação. Convidar o outro para um diálogo. 2, segunda fase. Perguntar ao outro sobre a vida. Nesse momento, Sócrates consegue perceber a diferença entre conhecimento e opinião. Então, uma coisa é eu conhecer sobre um assunto, aí eu posso falar sobre ele, eu posso opinar sobre ele, eu posso dar aí os meus palpites sobre ele. Mas, infelizmente, não é de hoje, não era só na Grécia Antiga. Hoje em dia também, muita gente gosta de falar sobre aquilo que não sabe, dar opinião sem nenhum tipo de fundamento, sem nenhum tipo de conhecimento. E isso em todas as áreas. Na área da política, na área das artes, tem gente que gosta de dar opinião na área da filosofia, da sociologia, sem nunca ter estudado essas disciplinas, enfim. E aí era neste momento, como Sócrates ele era muito perspicaz, e ele era uma pessoa muito mais de ouvir do que de falar, então ele ia pegando no ar as contradições nas quais a pessoa entrava quando ela começava a opinar demais sobre um assunto. E ele começava a ironizar essa pessoa, ou seja, olha lá, pegar o ponto central da opinião da pessoa e começar a apontar as contradições. E aí surge então um novo conhecimento daquele que realizou e aceitou a exortação. Então a pessoa, para chegar à maiêutica, para chegar a essa luz, a esse conhecimento, ela precisa ter a humildade de aceitar, desde o convite para o diálogo, quanto todas as outras etapas do método socrático. Muito interessante, né? Bom, qual foi aí o final, né, o desfecho do Sócrates?
O Sócrates foi condenado à morte, acusado de corromper a juventude ateniense. Porque o Sócrates, gente, ele vivia numa época que existiam os sofistas. Os sofistas, eles eram filósofos também, mas eram filósofos que cobravam dinheiro das pessoas para ensinar, para passar informação, para ensinar essas pessoas a desenvolver a oratória, que é a arte de bem falar, para ajudar essas pessoas a desenvolver a retórica, que é uma arte de bem argumentar. Só que os sofistas, eles cobravam as pessoas, eles cobravam para poder ensinar para as pessoas. E o que eles ensinavam eram coisas assim muito prontas, eram repetições, eram decorebas de coisas. E o Sócrates, não, ele era diferente. Primeiro que ele achava um absurdo o fato dos sofistas cobrarem pelo seu trabalho, ele achava que você não tinha que para ensinar, passar um conhecimento, você não tinha que cobrar nada, essa era a opinião dele. E ele não dava as coisas prontas para os discípulos dele, ele fazia com que os discípulos pensassem, raciocinassem, formassem eles próprios as opiniões, em vez de entregar as coisas prontas. E com isso ele começou a incomodar muita gente, porque ele começou a fazer a juventude ateniense a questionar a política vigente. A política vigente, ela não era muito boa para a grande maioria das pessoas, era uma política que beneficiava um grupo de pessoas, e aí o Sócrates, então, ele fazia os jovens começarem a questionar aquela ordem política, de que não estava certo, de que as coisas tinham que mudar, e aí começou todo aquele questionamento, aquelas exaltações na sociedade, ele incentivava as pessoas a enxergar a verdade, por conta de todo esse tumulto que ele foi criando. Ele acabou condenado à morte, acusado então de corromper a juventude ateniense. Sócrates foi obrigado a beber veneno. Olha esse quadro, gente. Eu sempre gosto de trabalhar esse quadro, de mostrar esse quadro para os meus alunos, seja no primeiro, no segundo, no terceiro, porque esse quadro é muito pedido em vestibular e Enem, para fazer análise de imagem e responder perguntas. Então, esse quadro é um quadro que se chama A Morte de Sócrates. Olha lá, vocês vejam, né? Vamos observar aqui um pouquinho a imagem, sendo entregue o veneno que ele tinha que beber. E aí os discípulos em volta dele, isolados, muito tristes, e mesmo no último momento ele continuou defendendo, né, essa imagem dele com o dedo para cima, quer dizer, né, eu vou morrer, mas eu vou defender até o fim todas as coisas nas quais eu acredito. E aí, o quadro A Morte de Sócrates, olha só, ele foi pintado no ano de 1787, pelo artista Jacques-Louis David, francês, certo? Para não perder o hábito, vamos fazer exercícios. Primeira questão, por que Sócrates é considerado um filósofo tão importante? Segunda questão, para Sócrates, qual era o objetivo da vida? Questão 3, cite e explique as 4 fases do método socrático. E questão 4, por que Sócrates foi condenado à morte? A gente volta no vídeo 2 para corrigir e comentar. E não se esqueça de copiar as perguntas no caderno e responder os exercícios que eu deixei para vocês sobre o assunto lá no site plural.net. Muito obrigada por estarem comigo, gente. Um beijo. Tchau.